Quem governa a sua boca, governa a sua história. Porque se a gente não tem fé suficiente para mudar as nossas palavras, como você acha que você vai ter fé suficiente para mudar a sua vida? Palavras não são só palavras. Palavras movem o sobrenatural. Palavras geram novas realidades. Palavras quebram palavras contrárias. Palavras comunicam, acionam, ativam. Cada nova estação é como uma página em branco esperando uma voz de comando. Cada nova estação é como uma terra que foi arada, preparada, mas espera sementes que vão sair da sua boca. Declarações de fé que vão mover o sobrenatural. Porque a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. É trazer à existência aquilo que ainda não existe. A paz que existe dentro de mim começa a transformar um ambiente de paz ao meu redor. A fé que existe dentro de mim começa a gerar frutos da fé ao meu redor. As promessas que eu carrego começam a estabelecer realidades ao meu redor. Eu preciso colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Você precisa gastar tempo trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Abre a sua boca, libera a palavra. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de declarações que a gente ainda não fez. Cara, isso é tão poderoso. A palavra da fé criou tudo que existe. Começa a enxergar o que você precisa, porque onde tem visão tem provisão. Deus falou: eu não parei de fazer, você que parou de sonhar. Irmão, você quer viver o novo? Você precisa sonhar com o novo. Você precisa aprender a enxergar o novo. Você precisa desejar mais do que todas as coisas o novo. Tem muita gente gastando tempo olhando para aquilo que não quer viver. Você precisa gastar tempo olhando para aquilo que você quer viver. Para de olhar para onde você saiu e começa a olhar para onde Deus quer levar você. Deus está fazendo coisas novas. Tem gente que está falando mais o Covid, mas durante a pandemia, mais o plano Collor, irmão. Existe um novo ano, um novo calendário, um novo tempo, uma nova estação. E Deus pode fazer em 6 meses tudo aquilo que talvez você perdeu em 4 anos, em 10 anos. Deus pode mudar em alguns minutos a nossa história. O novo se manifesta em meio às piores estações da nossa história. Talvez se tem alguém aqui que está vivendo um momento mais confuso, eu quero te lembrar que esse é o cenário perfeito para o novo de Deus invadir a tua história. Guimarães Rosa diz que quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Guarda isso, não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Talvez se há 4 anos atrás eu olhasse para o meu momento, eu ia falar: cara, foi uma história linda com Deus, mas vai terminar aqui. Deus está falando: não, filho, você nem entendeu. Eu nem comecei a fazer. Tem muita gente fazendo das crises o seu devocional. Mas quando Deus é a primeira parte, todo o restante é abençoado. Quando Deus é o princípio do seu dia, todo o seu dia se torna diferente. Irmão, tem muita gente que começa o dia lendo os jornais. Sabe o que é um jornal? O jornal nada mais é do que um conjunto de notícias sobre algo que aconteceu. Mas a palavra nada mais é do que um conjunto de promessas sobre algo que vai acontecer. Então gasta menos tempo ouvindo o que já aconteceu e gasta mais tempo declarando aquilo que vai acontecer. Você está comigo? Você quer viver o novo, irmão? Você precisa declarar o novo. Estações de crise são tempos de aceleração. Estações de crise são tempos de viver milagres. Os cenários difíceis são o cenário ideal para Deus fazer o impossível se tornar inevitável. Então tudo que a gente precisa fazer é colocar para fora aquilo que Deus já depositou dentro. A gente tem facilidade de declarar coisas ruins a respeito de quem está perto, mas é difícil às vezes a gente conseguir enxergar coisas que Deus já disse a respeito de quem está perto. É por isso, irmão, que não precisa fazer sentido para ninguém se já faz sentido para quem te prometeu. Qual que é o preço do novo? O preço do novo é tudo. O preço do novo é você deixar o velho para trás, é você deixar a sua vontade para trás. O preço do novo é você colocar um pé mesmo sem ter um caminho, crendo que Deus vai construir um caminho sobre as águas. É você dormir com leões, sabendo que Deus vai fechar a boca deles, e mesmo que eles estejam lá, não vão poder te ferir. Confiar no novo é entender que as estações difíceis não significa que Deus me abandonou. Os leões estão lá, mas não podem me ferir. As espadas são levantadas, mas não podem me tocar. A fornalha foi aquecida várias vezes mais, mas não pode me queimar. O Deus que permite também é o Deus que protege. Jesus foi crucificado e no dia seguinte houve silêncio. Mas no domingo, as pessoas que foram lá tentar ungir o corpo dele com óleos e especiarias encontraram um lugar vazio. Enquanto procuravam o mestre lá, a Bíblia diz que anjos perguntaram então para aquelas mulheres: por que procuram entre os mortos aquele que vive?
Você tem noção? Na noite anterior, choro. O novo de Deus, ele surge em meio às nossas tempestades. O novo de Deus surge em meio aos nossos períodos mais difíceis. Mesmo quando nada faz sentido, mesmo que tudo se levante, mesmo que algumas coisas pareçam não se encaixar, eu declaro o novo de Deus tomando forma diante dos seus olhos. Se não é como Jesus te disse que seria, ainda não é o final da sua história. O Evangelho, irmão, nada mais é do que Deus nos dando novas oportunidades de viver coisas novas. Um novo tempo, novos passos de fé, novos sonhos. Você está comigo? Diga amém. Desacelere para que a gente comece a contemplar o que Ele já nos deu. Uma revelação não significa que Deus escreveu uma coisa nova da noite para o dia. Significa que você passou a enxergar algo que sempre esteve lá, mas você não enxergava. O novo nem sempre tem a ver com Deus fazendo algo que não existia, mas em alguns momentos tem a ver com Deus fazendo você enxergar o que sempre esteve lá e você não sabia.